sei o que tá acontecendo. Eu tô procurando 18 prisioneiros. E a CIA tá procurando só um. Se você gosta de série de suspense, essa dica é pra você. Você vai adorar essas duas opções, duas séries de suspense que prendem muito a atenção. Cada episódio é eletrizante e fica sempre tem muita coisa acontecendo. E você tem que prestar atenção, porque se você perde, você fica, meu Deus, o que aconteceu? Como que chegou nesse ponto? Se você pula algum episódio. Mas antes de eu te contar tudo que eu achei, já se inscreve no nosso canal do YouTube pra não perder nada, porque eu tenho certeza que você vai gostar das novidades. E não se esqueça, segue lá no Instagram, @Cotiverso, porque tem muitas novidades chegando também. Bom, essa série você tem que marcar pra assistir, já coloca na sua lista lá, porque são opções, assim, eletrizantes pra quem gosta de série de suspense. Inclusive, até pra quem não gosta, porque, assim, não é aquele suspense que dá... Assim, não é aquela série de thriller, que assim, tem pessoas que têm medo. Não, são séries leves. Até, por exemplo, a primeira, A Última Fronteira, que é mais recente, que é muito boa. Ela conta a história. Por que eu vou falar sobre ela primeiro? Ela tem essa história pesada, porém é uma série meio policial, investigativa, meio de espião, né, de FBI. Então, tem bandidos que fogem e tudo mais, mas não é aquela coisa que você fica assim, meu Deus, deixa eu fechar meus olhos porque tem muito sangue escorrendo, enfim, não é aquela coisa assim, né? Tem coisas que acontecem, mas nada que dá pavor, né? Enfim, o que acontece? Primeiro, a gente não sabe em quem pode confiar, a gente nunca sabe quem tá por trás do quê. O que acontece? Um avião está sobrevoando o Alasca, se não me engano, naquele inverno bem rígido, que mal dá para andar alguns quilômetros, e o avião cai. E alguns bandidos sobrevivem e começam a invadir uma cidadezinha. E nisso tem um bandido muito perigoso que a CIA tá atrás. E a CIA manda uma pessoa atrás dele, que depois vocês vão descobrir por que ela tem tantas conexões e por que foi ela. E o final, assim, o último episódio é mais ainda, mas eu nem vou falar sobre isso, porque vocês têm que assistir. Sabe aquela reviravolta que ninguém imaginava? Enfim. E aí mandam essa agente atrás dele e ela tem que trabalhar em conjunto com um policial. Porém, os dois não se dão bem logo de início, porque ela não pode contar por que ela tá lá e alguns segredos da CIA, e ele não quer ajudar se ela não abrir o jogo. Porque um desses bandidos que tava lá na CIA, no avião sendo transferido, é muito perigoso, é um gênio, e ele foi treinado por ela lá na CIA. Então, por isso que uma das coisas, né, que ela foi lá, porque foi ela que treinou ele. Então, ela tenta pensar como ele pensa nas coisas. Mas ele tá sempre a 10 passos na frente. Enfim, e paralelo, né, a ter que procurar ele para, assim, não causar um desastre global, porque ele tem algumas coisas que pode expor pessoas muito importantes. Paralelo a isso, tem os outros bandidos causando na cidade. Então, às vezes, eles vão atrás lá, acha que é ele e não era. Daí era um outro bandido que também era muito perigoso. E assim, tem uns bandidos bem diferentões, assim, é bem legal, uma série que, assim, você fica sempre pensando, tentando desvendar o que vai acontecer, e também, assim, preocupado, porque, né, começa a dar tudo errado quase o tempo inteiro. E, enfim, vale muito a pena, mas eu não vou dar spoilers, você tem que assistir, e depois vem me contar o que você achou, e se você já viu, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber a sua opinião. O segundo é uma série que não é tão nova, tem mais de uma temporada. Porém, na época que eu assisti, era uma das que eu mais gostei. Assim, eu fiquei muito tempo sem gostar de uma nova, porque eu gostei muito dela. E ela fala muito sobre tabus, sobre questões da sociedade, sobre dilemas, sobre política, enfim, sobre como o mundo lida com algumas situações. Por quê? Ela conta a história de um mundo distópico, uma realidade que não existe, mas vai saber, né? Enfim, o mundo inteiro congelou quase. E aí tem um único trem que eles têm que ficar andando o tempo inteiro por conta de energia, enfim, de várias coisas. E assim, uma elite muito rica que comprou, né, que foi feito para eles, porém tinha algumas pessoas pobres que conseguiram entrar e tem outras pessoas que trabalham no trem. E são milhares de pessoas, é um trem gigantesco, é assim, surreal como que eles pensaram em cada detalhe, sabe? É muito legal. De como funciona um ecossistema
de ficar ali anos dentro de um trem, né, produzindo coisas, comida, enfim, e ainda assim sobreviverem. E é com a Jennifer Connelly, que é uma atriz muito boa, assim, o papel dela também é muito legal, foi super bem pensado, gostei muito. Enfim, e claro que uma hora ia dar merda, né? Aí começa a ter disputas entre os ricos, aí depois os ricos com os pobres. É por isso que eu falei, né, que fala muito sobre questões da sociedade, sobre divisão igualitária, sobre direitos, sobre justiça. Quando uma pessoa rica faz uma coisa errada para uma pessoa pobre e não é punida por aquilo. Enfim, tem muita coisa nesse sentido na série. Mas ainda assim, os dilemas de conviver todo mundo ali enfurnado naquele trem. Então, assim, você fica sempre pensando, meu Deus, como que isso vai dar certo? Como que as pessoas sobrevivem? Como que as pessoas vivem, assim, sem poder sair ao ar livre, né? Tipo, passear num parque, enfim. Eles olham na janela, tudo congelado por onde olha, parece a Antártida no mundo inteiro. Então é uma série muito bem pensada, eu gostei muito. Se você já viu também, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você não viu ainda, corre assistir, depois vem me contar. You want to slingshot us up the mountain? Let's see what two engines can do.